Não conseguiríamos esperar até sexta-feira para voltar à nossa mesa de jogo político e de alta tensão. A Procuradoria-Geral da República confirma que o Primeiro-Ministro está a ser investigado num processo autónomo, mas na sequência daquele que motivou hoje a detenção do chefe de gabinete do Primeiro-Ministro, Vítor Scária. Temos dois ministros, João Galamba e Eduardo Cordeiro, constituídos arguidos, e foi também detido uma figura influente junto do Primeiro-Ministro, conhecido como o melhor amigo de António Costa, Diogo Lacerda Machado. As suspeitas recaem sobre os negócios do hidrogénio e do lítio. A nota da Procuradoria-Geral da República diz que no decurso das investigações surgiu, além do mais, e são palavras desta nota, a invocação por suspeitos do nome e da autoridade do próprio Primeiro-Ministro e da intervenção de António Costa para desbloquear procedimentos. Reunimos, portanto, três dos nossos ases, a Susana Peralta, o Luís Aguiar Conraria, o Jorge Fernandes e os nossos três, falta o nosso João Marcos de Almeida, que hoje não pode estar connosco. Jorge Fernandes, quantas vezes na nossa mesa de jogo saiu uma carta de sobrevivente político para António Costa? Sabemos disso, mas desta vez temos o próprio Primeiro-Ministro investigado e um núcleo tão próximo visado, inclusive com detenções. Tem outra opção que não demitir-se ou ainda vale a máxima à Justiça, o que é da Justiça, sendo que António Costa já foi 2 vezes a Belém e esta segunda audiência durou apenas poucos minutos? Olá, Vanessa. Bem, a resposta genuína é não sei. Penso que se António Costa tiver ainda um módico de vergonha na cara, de ética, se quiser pensar no país acima da sua própria sobrevivência política, não lhe resta mais nada do que hoje à noite ou amanhã apresentar a admissão aos portugueses, e eu espero e quero crer que esta última audição que ele foi em Belém, uma audição rapidíssima de apenas 5 minutos, terá sido para comunicar a Marcelo Rebelo de Sousa que quer fazer precisamente isso. Agora, se o vai fazer ou não, depende. Quer dizer, a verdade é que não sei, não há maneira nenhuma de o dizer. Acho que só António Costa o saberá e o seu núcleo mais duro. Agora, numa avaliação visto de fora, isto é aquilo que eu acho que se António Costa o deve ou não fazer. Visto de fora, penso que as condições estão perfeitamente reunidas e que o Primeiro-Ministro não tem rigorosamente saída nenhuma. Aliás, considerando este último comunicado da Procuradoria-Geral da República, em que o próprio Primeiro-Ministro estará a ser investigado por ter dado o seu assentimento político ou por ter de alguma maneira ajudado, através movendo influências, para eventuais negócios menos claros religados à prospecção de recursos naturais em Portugal e, portanto, para além de António Costa, estão ainda envolvidos todo um conjunto de pessoas que estão muito por cima dele, são pessoas que fazem parte do núcleo de António Costa há muitos anos. Há ainda o caso de Galamba, que é um caso especial, digamos assim, porque, enfim, toda a gente se recorda o que aconteceu na primavera passada, em que, basicamente, Marcelo Rebelo de Sousa demite Galamba em direto e António Costa escolheu, digamos, ligar-se umbilicalmente a Galamba, e todos nós, no Fora do Baralho, e, enfim, muitos programas de televisão e de rádio, na altura, comentámos que aconteça o que acontecer daqui para a frente, o futuro de Costa fica indelevelmente ligado a Galamba e, portanto, considerando aquilo que está a acontecer a Galamba no dia de hoje, isso por si só seria um enormíssimo tiro no porta-aviões político de António Costa. Sendo que, lá está, João Galamba é arguido e temos o Primeiro-Ministro investigado também aqui num processo autónomo. A Susana Peralta, António Costa deve estar arrependido de ter segurado João Galamba. Sei que tens aí uma carta, um rei de ouros para o Primeiro-Ministro. Eu tenho um rei de ouros para o Primeiro-Ministro, mas que tem a ver com esta tragédia dos países com fracas instituições quando têm alguma possibilidade de extrair recursos naturais, por isso de extrair somas de dinheiro consequentes a partir do recurso a matérias primárias, não é? E, portanto, eu aqui tenho esta minha carta de rei de ouros para António Costa, é uma espécie de evocação das pessoas que têm o poder em países que são tipicamente economias extrativas, como sei lá, e que têm lá está, instituições de péssima qualidade. Podemos pensar em Angola, podemos pensar na Rússia, podemos pensar em mais uma série delas. Eu não estou a dizer, obviamente, que António Costa é culpado, até porque, vamos lá ver, é bastante fácil as pessoas que estão embrulhadas em processos em escutas e não sei o quê, e no âmbito das diligências que já foram feitas pelo Ministério Público, e obviamente nós não conhecemos os detalhes, de alguém ter invocado o nome do Primeiro-Ministro um bocado para se tentar safar. Portanto, eu vislumbro esta possibilidade, o que não quer dizer que não concordo com o Jorge,
que o Primeiro-Ministro neste momento não tem condições políticas para continuar no seu cargo. Portanto, dizia eu que eu não faço ideia nenhuma se António Costa, digamos, intercedeu ou não a favor de algumas empresas que iriam beneficiar privadamente destes negócios muito, muito chorudos, mas tenho a certeza de uma coisa, era a ele que lhe competia de ter a certeza que neste contexto destas matérias primárias que podem gerar negócios de muitos, muitos milhões de euros, era a ele que lhe competia ter desenhado processos absolutamente lisos e transparentes para ter a certeza que era a ele que lhe competia garantir que nós não estávamos neste momento aqui. E, portanto, independentemente da responsabilidade judicial que António Costa venha a ter nesta história, não faço ideia, espero bem que não tenha, portanto eu não gosto de ter primeiros-ministros envolvidos em processos judiciais, mas ele tem a responsabilidade política de nós estarmos metidos nesta embrulhada. E sendo este um dossiê tão quente, eu acho mesmo extraordinário que ele não tenha posto em prática, enfim, desenhado o processo e escolhido as pessoas por forma a não estarmos agora enfiados neste pântano e, portanto, é nesse sentido que eu lhe dou o Rei de Ouros, não é? O Rei de Ouros no sentido desta pessoa que detém o poder executivo num país com instituições fracas e que de repente está sentado no minério e os ouros também são um minério extrativo. E estão bem explicados esses ouros. A Luísa Aguiar Conraria, se António Costa não se demitir, o Presidente da República terá desta vez um dilema mais fácil de resolver, demitir o Governo e dissolver a Assembleia da República. Tu tens aí um joker de espadas para Marcelo Rebelo de Sousa. Um joker de espadas, porque aqui, tal como a nossa joker é aqui, ele recuperou a iniciativa, ele que vai distribuir cartas, quer dizer, a não ser que António Costa se demita, claro. Se bem que mesmo aí ele terá o seu papel. Mas, portanto, ele agora recuperou-se a iniciativa depois de uma semana que era complicada, foi uma semana complicada para Marcelo Rebelo de Sousa, com aquelas declarações com o representante da Palestina, depois a história do tratamento das gêmeas, com aquele tratamento caríssimo, em que ele também é acusado de ter metido uma cunha para serem tratadas num hospital em Portugal, e de repente deixa-se falar disso tudo e Marcelo Rebelo de Sousa volta a ficar com as cartas, e aqui as espadas é porque ele agora pode ter a sua oportunidade de se vingar e de cortar algumas cabeças, não é? Portanto, eu acho que, respondendo diretamente à tua pergunta, eu não consigo perceber como é que é possível o Governo sair disto, ou como é que é possível Portugal sair disto sem novas eleições. É evidente que eu concordo com o Jorge, quando Jorge diz que estas pessoas são imprevisíveis, quer dizer, António Costa já nos surpreendeu mais do que uma vez e o mesmo para Marcelo Rebelo de Sousa. Mas a verdade é que, quer dizer, aquele golpe, por exemplo, que António Costa sacou com o Galamba, de não demitir o Galamba, que de facto foi um entretenimento, quer dizer, divertiu-me, eu achei divertidíssimo ter sido completamente apanhado de surpresa e ele ter virado o tabuleiro ao contrário e de repente todos nós estávamos errados das nossas previsões e análises. Isso é tudo muito divertido e é muito engraçado, mas isto são sempre soluções de curto prazo, quer dizer, nunca nada que estruturalmente resolva os problemas do país ou que nos permita governar de forma calma e pensada e estratégica o país. Quer dizer, e portanto eu aqui estou um bocado na mesma. Claro que é possível que António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa saquem uma carta qualquer ou um coelho de uma cartola. Vamos saber, Luísa Aguiar Conraria, para o país é isto. Vamos saber às 2 da tarde, porque o Primeiro-Ministro vai fazer uma declaração a essa hora, acaba de ser divulgada essa informação, portanto vamos saber o que foi dito nessa audiência, ou pelo menos parte em Belém. Houve 2, aliás, uma primeira que durou mais tempo, a segunda foram só 12 minutos entre entrar e sair de Belém. Jorge Fernandes, tu tens aí também umas copas para António Costa, para as reformas e os lobbies que o Primeiro-Ministro foi enfrentando. Será que desta vez acaba por não conseguir ter armadura para enfrentar mais? Pois, não, sabes que esta semana ficámos, o Luís Paixão Martins, que é o ideólogo da comunicação deste governo, deu uma entrevista divertidíssima, de resto, em que mostrava bem o que era a comunicação política à portuguesa, em que ele se mostrou absolutamente convencido que a justiça foi atrás de José Sócrates, porque José Sócrates tinha sido um grande primeiro-ministro reformista e que enfrentou vários lobbies. E eu estou genuinamente curioso de saber quais são as reformas que António Costa fez
reformas, ou quais foram os lobbies que ele enfrentou, de resto, para a justiça lhe estar a bater à porta, porque, enfim, aparentemente nós estamos todos enganados. António Costa só pode, o único motivo é que há um lobby qualquer da justiça que António Costa incomodou com as suas grandes reformas e que, enfim, ele neste momento deve estar reunido com Luís Paixão Martins para tentar perceber o que é que lhe aconteceu, quer dizer, porque há um lobby qualquer que está atrás dele, portanto já descobrimos sobre José Sócrates e agora ficamos a saber sobre António Costa, mais uma vez reformou e agora paga a devida conta. Vamos ver se paga a devida conta. António Costa, ele que vai fazer esta declaração ao país às 2 da tarde. Naturalmente vamos transmitir essa declaração em direto aqui na Rádio Observador. Para já continuamos a jogar estas cartas, Luís. Vanessa, sim? Posso pegar nas minhas cartas outra vez? Podes, desculpa, sim. Posso pegar no jogo. Porque eu acho que há aqui dois aspectos aliás, se calhar mais, mas pelo menos dois que vale a pena destacar. O primeiro é que o Costa agarrou-se a João Galamba e amarrou-se a João Galamba e foi uma opção dele e ele sabia os riscos que estava a correr. Quer dizer, o anúncio de que nós desde o início do ano, desde antes de ele ter sido nomeado ministro, que nós sabemos que o caso do lítio está a ser investigado pela PGR. Há um comunicado que diz isso. E, portanto, este é um risco, este desfecho estava dentro do campo de possibilidades razoáveis, digamos assim, daquilo que não podemos dizer que é imprevisível e apanhou toda a gente de surpresa, como se tivesse caído um meteorito. Isso por um lado. E o outro, quer dizer, o seu chefe de gabinete foi, ou pelo menos é descrito como tal, o principal assessor económico do primeiro-ministro José Sócrates durante 5 ou 6 anos. Quer dizer, não é possível alguém ter como homens de confiança, ou ter como homem de confiança, e o chefe de gabinete é mesmo um lugar daqueles de confiança pura e dura, é do círculo mais próximo que um ministro, e neste caso um primeiro-ministro, pode ter. Alguém que foi assessor de José Sócrates durante 5 ou 6 anos, e depois ficar muito admirado por saber que ele está a ser investigado e que eventualmente fica detido. Quer dizer, obviamente, quando se escolhe estas pessoas, isto são riscos que têm de estar no campo das possibilidades. Portanto, isto são riscos calculados. E acho que António Costa tem de reconhecer que jogou, que arriscou, e correu mal. E, portanto, claro, volto a dizer, é possível que às 2 da tarde ele saque um coelho qualquer da cartola que nos surpreenda a todos. É possível. Mas um coelho desse nunca será uma solução satisfatória para o país. António Costa é um dos jogadores protagonistas também, normalmente aqui no Fora do Baralho, a ver vamos se vai sacar ou não esse coelho da cartola, mas vamos acompanhar essa declaração às 2 da tarde. Temos aqui, se o governo cair, a Susana Peralta, quem é que depois põe em marcha o Orçamento do Estado? Porque estamos precisamente neste período. O Orçamento foi só aprovado na generalidade, tinha garantia da maioria absoluta para votação, também para aprovação na especialidade, na votação final global. Aqui chegados, caindo o governo, o que é que vai acontecer? Aqui chegados, a lei de enquadramento orçamental é claríssima, portanto, no artigo 58º, número 1, a linha C da lei de enquadramento orçamental, atenção que eu sou realmente uma grande fã da lei de enquadramento orçamental, é um dos teus trunfos aqui no Fora do Baralho, querida Joker. A vigência da lei do Orçamento de Estado é prorrogada, portanto, a lei que está neste momento em vigor, que é a do Orçamento de Estado 23, é prorrogada, quando se verifique a caducidade da proposta de lei do Orçamento de Estado, aquela que nós temos neste momento em cima da mesa para 24, é uma proposta de lei que está a ser discutida na Assembleia da República, falta ainda a discussão na especialidade, e, portanto, dizia eu que a vigência da lei atual de 23 é prorrogada quando se verifica a caducidade da proposta de lei do Orçamento de Estado em virtude da demissão do governo proponente. Portanto, nesse caso, entramos naquilo que se chama o regime transitório de execução orçamental, ou seja, no ano que vem, o ano entra com este orçamento de 2023 a ser, assim, em vigência por duodécimos, como é habitual nestes casos. Luís Aguiar Conraria, vamos ter de perceber ainda, lá está, se o governo vai cair ou não, e depois vamos discutir com certeza, se isso acontecer também no Fora do Baralho de sexta-feira, esta questão do orçamento, mas há aqui um outro ponto que gostava que abordássemos aqui na nossa mesa de jogo. A Procuradora-Geral da República foi também ela a Belém, não foi só António Costa, e nós vivemos num regime em que vigora a separação de poderes. O que é que isto diz do sistema? Essa é daquelas
é daquelas excelentes perguntas para as quais eu não tenho uma resposta, porque por um lado é evidente que isto, podia agora aqui dizer, isto mostra que não há separação de poderes, por outro lado também não acho que seja possível haver separação de poderes sem bom senso. E quer dizer, e quando isto chega a este patamar de envolver o primeiro-ministro, também, quer dizer, uma coisa é... Não sei, quer dizer, eu não sei. Eu não sei muito bem o que é que ela pode sequer dizer a Marcelo Rebelo de Sousa, ainda por cima imagino que nem tenha grande confiança na confidencialidade do que venha a dizer a Marcelo Rebelo de Sousa, porque como nós sabemos o nosso Presidente da República é um fala barato e portanto arriscamos mesmo a que ele fale demais daquilo que ouça da Procuradora. Quer dizer, eu não sei. Aqui a minha resposta honestamente é não sei, quer dizer, por um lado vejo que há uma violação de separação de poderes, por outro lado também acho que não é possível fazer isto tudo e não prestar esclarecimento nenhum. Portanto, como está neste momento, face àquele último parágrafo do comunicado em que é dito explicitamente que o Primeiro-Ministro está a ser investigado, eu penso que isso é já uma mensagem muito, muito forte de que há suspeitas sérias. Portanto, eu aqui se calhar não era tão... eu sei que a Susana falou de, claro que não sabemos, claro que qualquer pessoa pode largar o nome do Primeiro-Ministro para fazer pressão, para dizer que tem as coisas sob controle, mas quer dizer, os investigadores também sabem disso e também não são burros. Para irem ao ponto de escrever um parágrafo a dizer isto, é porque à partida têm suspeitas sérias. Tens razão, tens toda a razão, Luís. Aliás, há aquela expressão além do mais. Uhum. Sim, há o além do... Sim, não, Luís, eu concordo contigo, atenção. Sim, sou eu a não querer entrar tanto no pântano, não é? A pessoa pensa, outro primeiro-ministro embrulhado, por favor, não é? Mas e outro primeiro-ministro socialista, quer se queira, quer não, só tem de dizer isso. Jorge Fernandes, gostava também de te ouvir sobre esta questão da Procuradora-Geral da República, tendo em conta que, enfim, estamos sempre a ouvir à Justiça o que é da Justiça e depois há esta audiência em Belém. Eu concordo com aquilo que o Luís disse, parece-me perfeitamente plausível a intervenção dele. Quer dizer, se calhar o único passo que eu daria um bocadinho mais à frente do Luís, a única explicação é que Marcelo Rebelo de Sousa, no fundo, tem lá a chamada Belém para tentar perceber qual a extensão, digamos, do tipo de investigação ou do tipo de provas, ou enfim, daquilo que estamos a falar. Quer dizer, Marcelo Rebelo de Sousa, apesar de tudo, é Presidente da República e o Presidente da República manda um bom senso que o Presidente da República, apesar de tudo, saiba guardar um segredo e saiba ter acesso a informação confidencial que nós não temos, parece-me natural isto. E, portanto, aquilo que ela lá foi fazer, em teoria, pelo menos parece-me, terá sido informar o Presidente da República, dizer, olha, isto aqui é uma coisa sem grande importância, ou enfim, é uma questão aqui meramente processual, e estamos aqui, vamos a ver, mas não há nada de especial. Ou, pelo contrário, terá de dizer, bem, realmente temos aqui perante factos graves, temos provas relativamente fortes, e, portanto, isso dará a Marcelo Rebelo de Sousa... E justificava-se, neste caso, o Presidente da República chamar Lucília Gago? Bom, isso quer dizer, eu não sei, não é? Eu acho que o Marcelo Rebelo de Sousa também poderá ter querido dar um sinal, no fundo, de que está em cima do acontecimento. É preciso também não esquecer que o Marcelo Rebelo de Sousa tem sido sistematicamente humilhado por António Costa. E digo isto mesmo no sentido literal do termo. António Costa e o Governo têm dado sucessivas bufetadas de luva branca ao Governo. Aliás, basta lembrar-nos que um dos ministros que está no olho do furacão no dia de hoje foi chamado na semana passada para encerrar o debate do orçamento, que é uma coisa relativamente inaudita, porque o Governo tem uma hierarquia, e eu, por acaso, até estive a ver, enfim, por brincadeira, e nunca um ministro com uma posição tão baixa na hierarquia do Governo tinha tido, digamos, o privilégio de encerrar um debate daquela importância, e, portanto, o Marcelo Rebelo de Sousa também sendo um ator político, e conhecendo nós o que sabemos de Marcelo Rebelo de Sousa, independentemente daquilo que venha a suceder, também tem que mostrar perante o país e perante António Costa e o Governo que, no fundo, ele não é meramente um habitante em Belém, mas quer dizer, que tem algum poder e que tem um poder de chamar pessoas que sabem o que é que se está a passar, tem um poder de marcar o seu território e, portanto, sob esse ponto de vista, acho que Marcelo Rebelo de Sousa também tem aquela luta mais ou menos silenciosa, umas vezes mais, outras menos, que nós temos vindo a falar ao longo dos meses, também está presente e também certamente fará parte dos cálculos agora, quer de António Costa, quer de
Marcelo Rebelo de Sousa. E esta é a melhor oportunidade, politicamente falando, Susana Peralta, para o Presidente da República se vingar, tendo em conta também todo este contexto das suspeitas que recaem sobre o próprio Marcelo Rebelo de Sousa, no caso das gêmeas que foram tratadas no Santa Maria e também as polémicas todas à volta de Israel? Eu julgo que claramente temos aqui uma oportunidade para Marcelo Rebelo de Sousa mostrar que é Presidente da República, em vez de mostrar que é uma espécie de miúdo de recreio de escola, que primeiro pôs para aquela conversa inenarrável com o representante da autoridade palestiniana, depois vai para uma manifestação a altercar-se com um manifestante. Aquilo era de facto a coisa mais parecida que eu já vi com o comportamento dos meus filhos em casa. Vamos ver como é que isto acaba, e agora sempre foi assim, não foi assim, eu sempre disse assim e tal. Portanto, o Presidente da República tem agora aqui uma oportunidade para mostrar que nós ainda temos presidência, e nós ainda temos presidência que garanta o regular funcionamento das instituições, que neste momento está claramente comprometido. E portanto, eu acho que, agora, não sei se isto é vingança, estás a perceber, a mim custa-me um bocado falar de vingança num momento tão grave para o país, estás a perceber? Eu acho que ele tem é que meter-se nos sapatos de presidente, nos sapatos institucional, e fazer o que é preciso para dar alguma dignidade ao nosso país. Susana, mas digamos que neste caso pode juntar o útil ao agradável, não é? Era exatamente isso que eu ia dizer. Neste caso junta-se o útil ao agradável e ele vinga-se e ao mesmo tempo cumpre o papel institucional que tem que cumprir. Se Marcelo Rebelo de Sousa vier a usar da chamada bomba atómica, nós temos aqui, Jorge Fernandes, uma janela curta para realizar eleições antecipadas à europeias logo a seguir. Sim, eu por acaso nunca acho, há sempre esse debate quando falamos em Portugal acerca das eleições, mas eu não acho que haja grande problema. As europeias são a 9 e 10 de junho do ano que vem e, portanto, mas haverá cerca de 3 meses, mais ou menos, 2 a 3 meses, no mínimo dos mínimos, para que, se Marcelo decidir convocar eleições, as coisas se possam resolver. Portanto, não me parece nada impossível que estivéssemos a falar de eleições, por exemplo, na altura da Páscoa, enfim, na altura, olha, dos 50 anos do 25 de Abril, por aí, mais ou menos em abril de 2024, parece-me perfeitamente possível. No que toca aos partidos políticos... Mas há alguma regra que impeça as eleições serem ao mesmo tempo? Eu nem sequer... Não há, Luís. Honestamente, nem sequer vejo qual é o problema das eleições coincidirem. Aliás, já aconteceu, Luís, em 87, sim, as eleições europeias... Isso foram as primeiras. Não, mas as eleições europeias e as legislativas que deram maioria ao Cavaco foram precisamente ao mesmo tempo. Sim, mas aí foram as primeiras de todas, né? Aquilo era aí há meio mandato ali do Parlamento Europeu e tal, foram umas eleições especiais em Portugal. Pronto, aí as regras podem ter mudado, mas eu lembro de há uns anos, ainda acho que no tempo de Cavaco Silva, se discutir a possibilidade de haver autárquicas e legislativas na mesma data. Eu não vejo grande problema em ser tudo junto. Acho que os eleitores claramente sabem separar as coisas. Aliás, nessas legislativas de que falou em 87, e na altura o eleitorado era muito menos sofisticado do que é hoje, as legislativas deram maioria absoluta a Cavaco Silva, e nas europeias, portanto, que decorreram ao mesmo tempo, o PSD teve 30 e poucos %. Portanto, claramente as pessoas diferenciam o que é votar para o Governo do que é votar para o Parlamento Europeu, e eu não vejo problemas nisso. E espero, sinceramente, que de forma alguma questões de calendário, interfiram numa decisão que é importante. Certo é que o calendário está a contar e a começar logo pelo dia de hoje, tendo em conta que faltam, nesta altura, cerca de 20 minutos para o Primeiro-Ministro fazer essa declaração ao país, depois de ter ido 2 vezes a Belém. Isso já nos aconteceu antes, com o João Galamba, lembras? Estávamos aqui no Fora de Baralho especial e tal. Na iminência, sim. A meio do Fora de Baralho, acho eu, soubemos que o Galamba se tinha apresentado a demissão. Ok, alguns de nós tinham razão, outros não tinham, e depois no fim do programa todos nós estávamos errados. Sim, desatualizaram logo o nosso programa, mas por isso é que vamos fazendo novos jogos, e estamos aqui hoje também terça-feira e não sexta-feira, na sequência destas buscas a envolver São Bento e vários ministérios, e também aqui com suspeitas a recair sobre o próprio Primeiro-Ministro. António Costa está a ser investigado num processo autónomo no Supremo Tribunal de Justiça, porque é assim que as regras mandam nestes casos, depois destas suspeitas a envolver aqui os negócios do hidrogénio e do lítio. Os ministros João Galamba e Eduardo Cordeiro foram constituídos arguidos, o chefe de gabinete foi mesmo detido, Vítor Scária, o chefe de gabinete do Primeiro-Ministro. No que toca aos partidos, à direita já se pede a demissão de António
António Costa, Iniciativa Liberal, Chega. No que toca ao PSD, Jorge Fernandes, Luís Montenegro preferiu primeiro reunir a Comissão Permanente logo à tarde e só fala depois disso, portanto já irá também reagir àquilo que vier a dizer António Costa. Sim, penso que Luís Montenegro, apesar de tudo, faz bem. Acho que neste momento quem está pressionado é António Costa e Luís Montenegro, enfim, convém-lhe falar com o máximo de informação possível e veremos o que diz António Costa agora às 2 da tarde. Eu não excluiria, acho que agora eu não excluiria a hipótese dele se demitir, pessoalmente, quer dizer, especialmente considerando aquela segunda ida a Belém curtíssima, mas também não excluo que ele fique no cargo. Portanto, acho que, enfim, Montenegro paga um bocado para ver e espera ver o que é que se passa. Agora, diz, Vanessa. Ia dizer que António Costa também já nos habituou que tudo pode acontecer. Não, claro, é verdade que tudo pode acontecer, mas digamos que a força política de António Costa cada vez, quer dizer, apesar de tudo, ele não está fresco da maioria absoluta. Já passaram 8 anos, o governo está muito desgastado, tem as escolas em alvoroço, tem o Serviço Nacional de Saúde no estado em que todos sabemos, tem problemas gravíssimos em vários ministérios, portanto ele não está propriamente, digamos que não estamos propriamente perante um primeiro-ministro que esteja, no fundo, com um mandato sob o ponto de vista das políticas públicas e podia encontrar uma certa legitimidade política, dizer, bem, apesar de tudo há todos estes problemas, mas o governo está a correr muito bem e os portugueses estão satisfeitos e não temos tensão social, etc, etc. Portanto, adicionar, digamos, a estes problemas que estamos a ver hoje, não é? Há um contexto em que o governo está envolvido e, de facto, a maioria absoluta aconteceu em 2022, mas para citar outro primeiro-ministro do PS, o mundo mudou e de que forma, não é? As coisas realmente estão muito diferentes e, portanto, isso também pesará, se não na decisão de António Costa, certamente terá que pesar na decisão que Marcelo Rebelo de Sousa terá de tomar em função do que António Costa fizer. Eu só queria deixar aqui uma pequena nota, Vanessa, se me permites, sim, relativamente ao PSD. Aquilo que me preocupa mais até do que aquilo que António Costa possa fazer, porque eu estou convencido que se não for desta, há de ser em breve. Eu acho difícil que este governo chegue ao fim. Aquilo que devia preocupar mais os portugueses, acima de tudo, é a percepção clara, pelo menos na minha opinião, do que o PSD neste momento não oferece uma alternativa a António Costa e que, olhando para o espectro político, é difícil perceber que, se António Costa se demitir ou se Marcelo Rebelo de Sousa decidir mandar António Costa embora ou pedir novas eleições, é difícil percepcionar o PSD como uma alternativa e não estou a falar só de Montenegro, mesmo, digamos, o manpower todo em redor dele não parece que esteja remotamente preparado para tomar conta do país e isso é uma tragédia. E será por isso também importante perceber o que é que Montenegro vai dizer e com a convicção que poderá ter ou não nessa reação que está prometida para logo à tarde, depois de o partido do PSD reunir a Comissão Permanente. Entretanto, temos também já a reação do Presidente da Assembleia da República. O socialista Augusto Santos Silva pede esclarecimentos à Procuradoria-Geral da República e diz que este não parece ser apenas mais um casinho. Luís Aguiar Conraria, temos também aqui o Presidente da Assembleia da República, segunda figura do Estado, a reconhecer que há um alarme social. O que é que te parece esta reação? E parece-me que, quer dizer, surpreende pela... pelo menos aparentemente parece que está a ter uma reação que até é negativa para António Costa, mas parece-me que se calhar... Quer dizer, se calhar está a pensar em que tem de ser uma pessoa séria neste momento se quer manter aspirações que ele claramente tem, e é legítimo que as tenha, à presidência da República, não é? Portanto, eu acho que este é o momento, se de facto ele quer ser candidato à presidência da República, este é o momento decisivo para ele. Que é um momento decisivo para Marcelo Rebelo de Sousa, porque obviamente quer deixar a presidência da República deixando uma boa imagem, mas Augusto Santos Silva tem de mostrar nesta altura que está ao nível e que pode ser um presidente capaz. Quer dizer, e aqui não pode ser transigente, não pode transigir nas questões dos princípios. As questões dos princípios são antes de tudo e, portanto, sim, também acho que essa cacetada a dizer que isto não é um casinho é importante e gosto de ouvir. Uhum. A Susana Peralta já teve de nos deixar, tem uma aula para dar, mas Jorge Fernandes, ainda aqui sobre Augusto Santos Silva, o Presidente da Assembleia da República, com esta reação está a fazer jus ao cargo que ocupa?
Bem, concordo absolutamente com aquilo que o Luís disse. Acho que o Luís falou mesmo, quer dizer, disse exatamente aquilo que eu penso. Acho que provavelmente Augusto Santos Silva, mais uma vez, voltando à questão digamos, da informação privilegiada, terá neste momento uma noção do alcance da coisa que provavelmente nós não temos ainda, não é? Terá informação vinda de várias fontes e saberá exatamente o que é que está em causa e eventuais desenvolvimentos que poderão decorrer nos próximos dias. E sob esse ponto de vista poderá estar a querer já distanciar-se. Ele já teve azar uma vez porque não viu nada do que se passou com o outro primeiro-ministro que ele serviu cegamente, e agora, não estou naturalmente a tentar fazer uma ligação aqui, no tipo de encrencas que Sócrates esteve metido, ou que o António Costa, naturalmente, mas se tem alguma aspiração política depois desta legislatura, este é o momento de colocar-se como um estadista e dizer, bem, realmente estamos aqui face a um conjunto de coisas muito graves, e isto pode estar até a dar alguma indicação daquilo que António Costa poderá estar a pensar fazer daqui a 15 minutos, não é? Sendo que importa também aqui contextualizar isto, Jorge. Augusto Santos Silva foi crítico da atuação do Ministério Público, por exemplo, no caso das buscas à casa de Rui Rio, anterior líder do PSD, no verão. Sim, é verdade, não é verdade? E agora está aqui, no fundo, a dar conta da gravidade deste caso. A frase de Augusto Santos Silva foi aqui numa entrevista ao Público e à Renascença, eu diria que isto não parece ter a dimensão de um casinho. Luís? Não, claro. Desculpa, Luís. Sim, depois também estou aqui a pensar no que dizer, porque eu acho de facto que, por causa a história do princípio da legalidade em Portugal, que nós temos a história do princípio da legalidade que obriga que os casos que não têm importância nenhuma, eles têm toda a importância, muita importância, têm de ser tratados, em princípio, no campo teórico, exatamente da mesma forma pelas autoridades. E, de facto, quer dizer, há casos que nós, a posteriori, percebemos que são ridículos. Quer dizer, não sei se é o caso das buscas a Rui Rio, mas, pelo que percebi na altura, pareceu-me ser o caso, mas também me faz lembrar a história, quer dizer, levantou-se aí um grande caso já não me lembro, mas acho que foi com o Mário Centeno arranjar bilhetes para ir ver jogos de Benfica, quer dizer, e fez-se disso uma coisa absurda. E, portanto, de facto, há atuações da Justiça Portuguesa e da Procuradoria que são, para mim, verdadeiramente incompreensíveis e perfeitamente deslocadas e desproporcionais. Agora, como dizia o Jorge, aqui ele talvez esteja mais por dentro do que se passa e claramente está a ter outra atitude. Portanto, isto também poderá ser um indício de facto que... quer dizer... Mas isto tem de ser grave, não é? Quer dizer, eu espero que, apesar de tudo, os nossos oficiais de justiça, aqui não no sentido oficial de justiça tribunal, mas os nossos oficiais de justiça, as pessoas que aplicam a justiça em Portugal e que investigam, tenham o bom senso de não fazer uma coisa destas sem terem suspeitas firmadas muito, muito sólidas. Quer dizer, por amor de Deus, não é? Espero que não caia aqui um governo para daqui a um mês sabermos, olha, foi tudo engano, um mal-entendido, para citar, são todos inocentes. Quer dizer, isso seria também grave e seria já uma descredibilização ainda maior da justiça portuguesa. Quer dizer, que também não pode acontecer. E este caso, estas suspeitas nestes negócios do lítio e do hidrogénio, Jorge Fernandes, a envolver aqui um núcleo tão próximo do primeiro-ministro, Vítor Scária, que também já esteve envolvido noutras polémicas, o chefe de gabinete do primeiro-ministro, e também este que é conhecido como o melhor amigo de António Costa, Diogo Lacerda Machado, faz com que percebamos que o primeiro-ministro se possa ter reunido não das melhores pessoas e por mais do que uma vez ao longo destes 8 anos? Bem, essa pergunta que estás a fazer é absolutamente certeira, mas não pode ser uma pergunta nova. O Luís já falou um bocadinho disso, quer dizer, as pessoas, aquilo que sabemos, e aliás vários jornais fizeram, por exemplo, sobre Diogo Lacerda Machado. Bem, o Diogo Lacerda Machado, todo o perfil dele é de um advogado de negócios facilitador de várias coisas. Esteve, por exemplo, metido no negócio da TAP, portanto ele é um facilitador, ele é alguém que facilita as portas giratórias, que faz contactos entre empresas, atores políticos, portanto, todas estas pessoas de quem António Costa se rodeou. Aliás, houve uma crítica recorrente feita a António Costa, por exemplo,
e não é para me citar, mas enfim, cito-me a mim próprio e várias pessoas fizeram essa crítica recorrente a António Costa, é que o governo de António Costa, em larga medida, a elite política e administrativa do governo foi herdada praticamente a papel químico, com raríssimas exceções, do governo de José Sócrates. Quer dizer, e agora provavelmente estamos a perceber as consequências de tudo isto. Havia uma maneira de fazer política, uma maneira de perceber a impunidade, uma maneira de lidar com os negócios que faz com que agora estejamos a ver as consequências. Portanto, isto não é surpresa, não pode ser surpresa. Estas pessoas todas, se nós fizermos, penso que foi a Helena Matos que fez no Contracorrente, se nós fizermos, no fundo, uma árvore para perceber onde é que eles estiveram antigamente, digamos assim, vamos perceber de onde é que eles todos vieram. Têm todos fortíssimas ligações a PS, a empresas, etc. E, portanto, António Costa, no fundo, fez as suas escolhas, fez a sua cama e agora deitar-se-á nela, para o bem e para o mal. E nós temos no site do Observador artigos bem detalhados sobre estas pessoas que rodearam o Primeiro-Ministro e que foram detidas, também os ministros que estão arguidos neste caso. Já falámos aqui no nosso jogo de hoje improvisado do Fora do Baralho da reação à direita, com pedidos de demissão do Primeiro-Ministro por parte da Iniciativa Liberal e do Chega. O PSD, lá está, vai reunir ainda durante a tarde a Comissão Permanente e só depois é que Luís Montenegro se vai pronunciar. Mas faltou-nos falar aqui da reação à esquerda, Luís Aguiar Conraria. Tanto o Bloco de Esquerda como o PCP querem todas as responsabilidades apuradas, pedem uma justiça célere, mas não vieram com pedidos de demissão do Primeiro-Ministro. Perante todos estes indícios, surpreende desta reação ou não? E também a líder do PAN, não é? Portanto, sim, Inês Sousa Real. Também foi muito tíbia. Falou só na demissão de João Galamba. Eu não percebo tanta tibieza, não acho que seja compatível com a gravidade do que estamos a ver. Nós não estamos aqui a falar de... Não estamos a falar aqui de um casinho que atingiu um ministro. Lamento. O que está em cima da mesa é muito mais grave do que isso. Eu não consigo perceber que seja muito moderado nesta altura. Se querem esperar para ver, para perceber melhor o que está em causa, antes de fazerem apelos mais drásticos, muito bem. Acho isso perfeitamente legítimo. Mas então façam como o PSD. Então façam como Montenegro está a fazer, que é marcar para mais tarde uma conferência de imprensa e pronto, e nós já sabemos, agora nenhum de nós vai andar a questionar a posição do PSD até ouvir Montenegro, e se quiserem tomar essa atitude, tomem. Agora, eu ouvi, quer dizer, foi de Filipe Soares, não foi? Foi Pedro Filipe Soares, sim, o líder parlamentar do Bloco. Do Bloco de Esquerda, quer dizer, por amor de Deus, eu não sei de que é que ele está a falar, parece estar a falar do caso dos bilhetes de um jogo de futebol. A sério, ele está a falar disto com uma calma, com uma falta de gravidade, que parece estar a falar de um caso de bilhetes de futebol ou de um caso de um ministro que não terá pago o IMI. Quer dizer, parece que é disso que está a falar. Quando, obviamente, que aqui o que se passa é muito grave. E mais, quer dizer, eu acho que há aqui um ponto que é mesmo muito importante, e a Susana já falou nele, mas agora como ela saiu, aproveito e se calhar para reforçar, seria um ponto que ela, se cá estivesse, se calhar reforçaria. Sim. Estas questões de recursos naturais, isso é daquelas questões que estão mais do que estudadas em economia e em relações internacionais e em ciência política, que é... Até temos um nome, que é a maldição dos recursos. Até já tem esse nome, que é a maldição dos recursos. Porquê? Porque quando, do ponto de vista económico, é muito complicado, se não for bem gerido, se não for mesmo do ponto de vista estritamente económico, é muito complicado gerir uma oferta, uma bonança que de repente vem de um recurso natural. A probabilidade de alguns ficarem ricos e os outros empobrecerem é bastante grande. Isso do ponto de vista estritamente económico, sem qualquer corrupção, sem nada. E depois do ponto de vista político, nós sabemos que isto desenvolve todos os casos de corrupção e nós vemos todo o problema institucional que existe em países subdesenvolvidos por causa disso. Os países da África, que se olharmos para a África, se calhar, se olharmos para a África, a ex-África portuguesa, se olharmos para os Palopes, nós vemos se calhar que os países a quem a libertação e a independência correu melhor são exatamente aqueles que menos recursos têm, como Cabo Verde, porque realmente isto está estudado, os recursos trazem corrupção
trazem negócios escuros e trazem problemas económicos e, portanto, tem de haver, isto já está mais gostado e, portanto, é da responsabilidade de António Costa não ter criado um mecanismo. Por exemplo, eu lembro, por exemplo, na Noruega existe um fundo soberano, nacional, para aplicar todos os recursos do petróleo para garantir que os benefícios do petróleo que lá tem e que há de esgotar beneficia as próximas gerações. Nós em Portugal nem nunca, que eu tenha dado conta, nem nunca se discutiu isto. Temos de fechar, Luís. Temos de fechar. E os crimes que estão aqui a ser investigados passam mesmo por corrupção ativa, prevaricação, também corrupção passiva de titular de cargo político e tráfico de influência. António Costa vai falar às 2 da tarde. Fica por aqui este jogo de hoje especial do Fora do Baralho.